Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor, eu trabalho na equipe de comunicação da Azagol e hoje a gente vai fazer uma entrevista super legal, super descontraída com o doutor, com o obstetra, doutor Alberto Guimarães. Muito obrigado pela sua participação, doutor, seja bem-vindo. Ok, Vitor, muito obrigado. Para mim é um prazer estar participando mais uma vez, né? Exato, já fizemos uma live super legal aí. Um tema que acho que de fato é bem relevante, viu? Com E está à certeza. A gente vai disposição. falar sobre vacinação em gestantes. O doutor tem um currículo admirável, vai com certeza passar bastante informação, bastante conteúdo para a gente. E, doutor, para iniciar, né, as nossas perguntas, eu queria perguntar o seguinte: o bebê ele pode nascer com os anticorpos contra a COVID após a aplicação da vacina na mãe? Legal, Vitor. Bom, na verdade você já foi logo lá no bebê, na vacina, no resultado. O que que É aquela que a gente dá logo de cara para já chamar o eu... pessoal para ver que a entrevista vai ser boa. Legal. E aí é o seguinte, a pergunta, sem dúvida, é extremamente pertinente, mas eu vou aproveitar o teu espaço, Vitão, Claro. para quê? A gente talvez resgatar algumas coisas relacionadas, obviamente, à vacinação. Primeiro, para trazer um conceito, um conhecimento antigo em relação à questão da mãe e do bebê, né? Do útero, placenta e tudo mais. O que acontece? A mulher, ela tem essa possibilidade de transferir para o bebê praticamente todos os anticorpos que ela possui, né? Contra o quê? Contra qualquer coisa. Então, a mulher que vacinou para rubéola e tem anticorpos, vai passar para esse bebê. A mulher que teve contato com a bactéria X e tal, passou para o bebê. E isso é tão interessante e é um daqueles fatores que dizendo, nós somos privilegiados. Essa relação mãe-bebê é privilegiada. O que a mulher já foi submetida e desenvolveu, ela consegue passar para o bebê. Então, a pergunta, a mulher vacinada de Covid pode passar o anticorpo para o bebê? Pode sim, pode sim. E isso é um grande ganho, né, em relação à questão da vacina, digamos, da mãe e a mulher, quando pensa tudo que ela puder fazer no sentido de proteger o bebê, eu sei que ela vai fazer. E, doutor, Agora, só já adiantando também a próxima pergunta, que eu vi que tem um espaço para ela. Essa passagem de anticorpos, né, digamos assim, ela é feita através da placenta ou do leite materno ou de ambos? na verdade, a relação do bebê com a mulher, a comunicação, digamos, ou tudo que passa pela mãe, circula, vai para o bebê, atravessa a placenta, então, e através de placenta, cordão, e aí vai para o bebê. E é uma das maneiras de passagem dos anticorpos. E depois que nasce, na amamentação, no leite materno, também tem anticorpos. Lembrando que os anticorpos são as estruturas de defesa, né? Quer dizer, diante do contato com alguma bactéria, com vírus, tal, que seja estranho ao corpo, se a pessoa tem o anticorpo, ele tem o defensor em relação àquela doença, àquela agressão, né? E é aproveitar, então, para falar, por exemplo, da questão da gravidez. Se a gente for pensar gestante e Covid, e for pensar de uma mulher não grávida com Covid. Imagina que as duas tenham 30 anos. Os estudos mostram hoje claramente que essa gestante ela tem um risco de, uma vez contraída a doença, ela tem riscos muito maiores em termos da evolução, né? Enquanto, por exemplo, uma mulher que teve a Covid, ela pode passar praticamente assintomática
ou precisar de alguma visitar ao médico, que ela vá lá, olha tal, e possa ficar em casa. Né? A grávida, uma vez acometida, o risco dela precisar de cuidados, né, hospitalares, seja de internação, oxigênio ou até intubação, é muito maior. E por conta disso, talvez seja uma das minhas preocupações, inclusive de estímulo da própria SOGESP, né, que é da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de São Paulo, no sentido de estimular a vacinação. Né? Por quê? Porque o risco para a grávida é muito maior. Especialmente se a gente pensar no último trimestre, nos últimos 3 meses. Né? Por quê? Para aquela mulher que precisou de cuidados especiais, especialmente se ela precisar ser entubada, né? A ventilação mecânica para a paciente de Covid tem uma posição que ela fica de barriga para baixo, chama pronação. Então, para uma pessoa adulta que precisa ser colocada nessa posição, já é uma posição bem difícil de manipular. Para uma gestante, já com uma barrigona, útero tal, de último trimestre, essa manipulação é bem mais complicada. Então, a mortalidade da mulher grávida aumentou no último ano, aumentou significativamente. Por isso que bater na tecla de vale a pena vacinar é bem importante. Doutor, você falou, achei essa informação muitíssimo importante e me veio outra pergunta aqui. A vacina, ela é indicada em qualquer idade gestacional ou o quanto antes melhor? Como que funciona esse processo? O que você indica mais? Nós estávamos, Vitor, com a quantidade de vacina muito aquém da necessária, optou-se a princípio para gestante, no primeiro momento, as pacientes que tinham comorbidades, ou seja, já tinham algum problema de saúde e tal. Né? Hoje, com a disponibilidade, está claro que ela está indicada para qualquer idade gestacional. Na verdade, a vacina, o desejável é que esteja disponível para todas as pessoas, digamos assim. Mas, em se tratando da grávida, para qualquer idade gestacional. E isso, essa sua pergunta, até a gente aproveita para dizer o seguinte, que o acometimento do paciente do coronavírus, ela não tem sido relatado alterações daquelas síndromes genéticas, digamos, né, hereditárias ou coisas do tipo, vai tomar a vacina, então isso pode levar a uma malformação, né? Ou o corona em si pode levar a uma malformação. Não foi observada essa correlação. Diferente, por exemplo, do Zika vírus, para a gente dar um outro nome que as pessoas ouviram bastante. Quer dizer, o Zika, a grande característica é levar a microcefalia, quer dizer, o corona não foi observado isso. Então, com essa observação, tira da frente a preocupação de fazer uma vacina num período muito inicial e isso poder levar a alguma alteração do bebê. Né? Ou seja, doutor, a criança ela não vai ter uma complicação por conta da aplicação do imunizante, correto? Isso, exatamente. Só para deixar claro para o pessoal, né? Porque existe essa preocupação bem grande. Por exemplo, pensar em outra doença comum, digamos, a rubéola, né? A gente não pode vacinar a gestante, não pode dar vacina da rubéola. Por quê? Porque aí ela pode entrar no sistema e a própria vacina levar à alteração. Né? Que tem sido um questionamento grande, digamos, mas vacina, será que pode levar a uma formação? No caso das plataformas que foram utilizadas para o desenvolvimento de vacina do corona, ela não leva essa alteração por embrião. Isso é importante. Meu áudio tinha travado aqui, a tela travou tudo, mas voltou. E, doutor, recentemente, no Rio de Janeiro, uma gestante morreu, né, após ter sido vacinado com a AstraZeneca.
E vale ressaltar que ainda não se sabe se essa foi a causa da morte, ainda está em investigação, né? É importante ressaltar isso. E no mesmo dia, a Anvisa emitiu uma nota recomendando a suspensão imediata dessa vacina em mulheres gestantes. O senhor sabe nos dizer o que houve nesse caso? Vitor, é o seguinte, a velocidade do desenvolvimento de pesquisa para essa vacina, do coronavírus, ela fugiu completamente ao padrão de desenvolvimento de vacina de uma maneira geral. Quer dizer, ela veio num tempo muito mais rápido do que habitualmente é feito e do que é exigido em termos de estudos para aprovação de vacina. E essa fase em que você usa a vacina, o medica, e você vai checar o que vai acontecer, que é chamada fase 4, depois é que deveria ter sido liberada para usos de maneira geral. Acontece que com o coronavírus, esse Covid-19, o estrago que ele fez, a velocidade com que ele atingiu praticamente o globo, né, o mundo inteiro, o estrago. Teve caráter de urgência, né? Ela entrou nesse esquema a ponto de ter virado considerado tipo pandemia realmente, né, e exigiu esforços e investimentos gigantescos nesse sentido, e uma corrida, inclusive, com repercussões importantes para quem desenvolvesse. Imagina os países que desenvolveram, que dominam a tecnologia, como até começaram a dar as cartas desse jogo depois, né? Então, o que aconteceu em termos daquele caso do Rio? Qual que foi o grande cuidado e como eles atuaram bem? Né? Diante da realização da vacina e a detecção de um caso que, porventura, observou, é muito mais prudente de você suspender. E as avaliações depois não chegou-se à conclusão de que foi em função da vacina, mas foi um cuidado, digamos, para a proteção da própria ideologia da questão da vacina, de que se suspendesse a vacinação, suspendesse essa medicação. Então, basicamente, esse foi o motivo, né, que levou a imediatamente recomendar a suspensão. Para trazer mais tranquilidade, né? Para ter um tempinho maior de estudo, para não dar problema para mais pessoas, caso tenha sido isso, né? E ainda, doutor, em relação à pergunta anterior, as vacinas contra a Covid-19 têm sido aplicadas em diferentes países, né? Sem relatos de problemas. A maioria dos dados sobre a sua segurança se refere aos imunizantes da Pfizer e da Moderna, em gestantes nos Estados Unidos, né? Contudo, no Brasil utilizamos também outros imunizantes, como a gente já conversou aqui. Então, você acha que estamos no caminho certo ou deveria haver ainda um estudo mais aprofundado para aplicação em gestantes sem riscos? O que você acha disso, doutor? A produção de vacina, eles têm tipo, vamos dizer, as plataformas ou a base de gerar vacina, ela pode e varia realmente em termos de que caminho a pesquisa foi. Por exemplo, a Coronavac, por exemplo, a plataforma dela usa os vírus tipo mortos, né? Você faz parte de partículas do vírus. A Pfizer, por exemplo, e a AstraZeneca, ele já é uma coisa, digamos, de produção mais de uso sintético, digamos, você não usa a parte viral. De qualquer maneira, não é na produção da vacina para o corona, ele não parte de partículas do ser vivo, do vírus em si, para injetar, para ver o que acontece, né? A velocidade da produção da vacina e as características de grávida não deu tempo e não se faz pesquisa em termos de vou usar tal medicação para grávida. Se a gente for observar, a maioria, inclusive, de medicação, quando você olha na bula, geralmente vai escrito assim, não foi realizado estudos e tal para gestante, requer para... Quer dizer, os comitês de ética e tudo mais, no geral, não liberam para fazer a pesquisa na grávida para ver o que acontece. O que é que encorajou a própria utilização da vacina na gestante?
Primeiro, que é os desfechos muito ruins, né? Quando você observa que a mortalidade para essa grávida quase dobrou, né? E você começa a ver as complicações para o bebê, com risco de óbito intrauterino, de morte dentro do útero, e de desencadear trabalho de parto prematuro, que é uma complicação importante para a grávida e para o bebê. E olhando no histórico das vacinações, os países que vacinaram a população de maneira geral e que dentro daquele grupo tinha mulheres grávidas que a princípio nem se sabia, e o acompanhamento para essas mulheres é que mostrava que elas não tiveram efeito adverso. Não houve, por exemplo, as infecções congênitas, que é aquelas que a gente falou, que é logo interno intrauterino e tal, quer dizer, não observou. E aí, ao longo do tempo, você vê que uma evolução é mais favorável para o paciente vacinado. Então, eu acredito que sim, nós estamos no caminho correto. O Brasil, em termos de vacinação, Vitor, é interessante a gente ressaltar isso, o Brasil é um dos países que tem um dos programas mais interessantes de prevenção do ponto de vista de vacinação. Muitas vezes é modelo para muitos outros países. Então, assim, a gente não pode imaginar que a população brasileira, as mulheres grávidas, tenham sido colocadas como objeto para investigação, para o resultado, para ver se a vacina é boa. Na verdade, o que a gente observa hoje é que os países que tiveram a possibilidade de começar a vacinar mais cedo, já vacinaram as suas gestantes, inclusive. Né? Então, a ideia é que a gente consiga continuar vacinando, né? Que essa leitura de que vale a pena, obviamente, vacinar, seja aqui prepondere, porque a gente não tem uma alternativa para falar, essa alternativa é mais segura. E todas as medidas que se tem, por exemplo, para tentar não contrair o corona, tem que ser mantida. E, apesar disso, muitas pessoas que tomaram todas as precauções recomendadas tiveram a doença. Né? Doutor, eu achei muito interessante a sua colocação pelo seguinte motivo, né? É claro que eu imagino, né? Não é meu lugar de fala, mas que as gestantes tenham sim certo receio de tomar essa vacina por conta de tudo isso que você comentou, mas é muito legal que você traz essa informação de que sim, tem que tomar, né? Vale a pena tomar. Você tem um recado para... Porque muitas pessoas vão assistir a gente, muitas grávidas. Você tem algum recado explícito para elas? Por exemplo, gente, tomem sim a vacina, vale a pena, é melhor, né, do que correr esse risco de pegar o Covid, né, e tudo mais. O que você tem a dizer, doutor? Na verdade, Vitor, algumas questões do tipo, será que vale a pena tomar realmente? Né? A minha resposta é, sem titubear, minha resposta é sim. É a mesma analogia para aquela paciente que vai fazer vacina da gripe. Deve vacinar? Sim. Por quê? Porque quem dá assistência e que já teve paciente com acometido da influenza lá, vê de quando ela evolui mal e evolui rapidamente para a necessidade de cuidados do tipo ventilatórios. Né? Se a gente já está num sistema onde não tem garantia de que vai ter a vaga, que vai ter um aparelhinho pronto para entubar, se precisar entubar. Não, aquele aparelho está disputado, é disputado mesmo. Então, e se a gente já sabe que para a grávida ela é mais grave, por que eu vou ficar esperando para ver o que acontece? Não é só na torcida. Não, se é mais grave, eu já sei disso. Leva a complicações para o bebê, se a mulher contrair, tem mais risco para o bebê. E se eu tenho uma possibilidade de, se vacinada, provavelmente, mesmo que seja acometida da doença, ela vem mais branda, provavelmente eu não vou precisar de entubar, isso é um ganho. E se eu não disponho de uma outra alternativa mais segura, é nessa que eu vou estimular, e é nessa que eu acho que as pessoas precisariam estar investindo energia. Se cuidar mesmo, e é o que nós temos para hoje. Muito bom, doutor. Acho que mais claro que isso, impossível. Eu fiz justamente essa pergunta
digamos, mais clara, objetiva, porque realmente a sua fala é muito importante para o pessoal, é esclarecedora, na verdade. E dando continuidade, doutor, eu queria saber sobre a OMS. Ela recomenda a vacina contra a Covid-19 em grávidas? Sim, sim. Essa prática hoje já não é nenhuma aventura, digamos, seja do Ministério da Saúde, entendeu? Essa opção, Ótimo, que você já entrou na próxima pergunta, que era sobre o Ministério da Saúde, né? Sobre as ah, organizações. então, quer dizer, essa já é a recomendação mesmo, né? Inclusive, a expectativa e o esforço do Ministério da Saúde é que consiga, de fato, vacinar as grávidas. Na verdade, que a vacinação que ela possa estender à população o máximo possível e dentro desse grupo a grávida ela tem que ser vista inclusive com essa questão de prioridade mesmo que tem sido dada ultimamente, entendeu? Por quê? Porque não sei se você se recordar, no começo da pandemia tinha uma fala de que não, acho que não precisa, né? Tentou deixar como se a gravidez em si, por si só, não fosse um fator de risco. E hoje, uma das coisas que é consenso em termos de pesquisa e de posicionamento da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, as gestantes é sim um fator de risco pelo fato de ser gestante. Isso não tem dúvida mais disso, né? Especialmente a coisa fica mais séria no último trimestre. Ou seja, as grávidas têm que tomar um cuidado muito maior, né, Né? doutor? E mesmo, digamos, mas já está avançado, vai dar tempo para tomar uma dose, não vai dar tempo para tomar outra agora? Ok, toma quando for o prazo de tomar a outra. Né? Continua sendo vantajoso. Continua, meu bebê já nasceu, será que precisa? Eu preciso sim, que você esteja bem para criar seu filho. Doutor, Então, eu vou aproveitar a sua última fala e já realizar a pergunta. Existe alguma diferença em tomar a vacina durante a gestação ou após o nascimento do bebê em termos de imunização? O que é melhor? Então, a vacina seria interessante o mais precocemente possível, né? Porque se você imaginar que tem alguma que você tomar a diferença de 3 meses, né? Quer dizer, se você já tivesse tomado 3 meses atrás e tomou há 15 dias, de fato você teria tomado a dose plena, né? A defesa estaria melhor, né? Agora, o que a gente observa aqui, após a vacinação, cerca de 15 dias, dá para observar, por exemplo, no leite, os anticorpos. Ou seja, já tem benefício, né? E se a mulher fez a vacina e ainda não deu um tempo grande, mas melhorou para a mulher, se a mulher estiver melhor, estiver bem, ela está beneficiando o filho dela. Então, quando vacinar, tão logo seja disponível a vacina na sua cidade, né? Porque se tiver no estado onde o planejamento e a possibilidade da oferta de vacina estiver na mão, é lá que tem que ser. Assim como qual é o imunizante, qual a vacina que eu devo tomar. Cara, é a que estiver disponível. É a que estiver disponível. Não adianta sentar na ponta, fazer bico e falar, não, essa eu não quero. Não, elas todas visam basicamente o mesmo objetivo, que é proteção, que é imunidade e proteção. É claro que, se a gente pensar em termos do Brasil, cerca de menos de 15% da população tomou as 2 doses. Menos de 15%, ou seja, é um grupo pequeno ainda. Agora, se você está no lugar que está disponibilizando a vacina, está disponibilizando, tem que fazer. Não adianta agora, porque na sua cidade você tem um posto que tem de uma e outro do outro, você vai agora, vou ver qual. Cara, é quase um preciosismo isso, viu? Isso é muito importante, doutor. Eu também acho isso, né? Muita gente morrendo aí por conta de não ter a vacina. A gente não pode se dar ao luxo, pelo menos na minha visão, né, de ficar escolhendo, entre aspas, né, a melhor vacina. Doutor, eu queria saber se é verdade ou mito que o risco de trombose é maior tomando anticoncepcional do que a vacina para COVID.
Essa pergunta ela é bem interessante e é muito ampla. Viu? Primeiro, a gente vai pensar o anticoncepcional, até das drogas nesse do anticoncepcional. Se alguém lê a bula de um anticoncepcional, o cara lê aqui e fala, puta, não vou tomar. Por quê? Porque ali está colocado, basicamente, que aqueles hormônios eles podem levar a trombose, pode um monte de coisa. Lembrando o seguinte, que nessa mulher que vai optar por um método, tem que levar em consideração idade, levar em consideração se é tabagista, se é fumante ou não, se ela já tem alguma doença. Quer dizer, tem um pacote enorme que você tem à mão para discutir e para ver qual é o método que você vai usar para essa mulher. Né? Então, e isso sabendo que pode levar a trombose. A vacina em si, ela pode mexer, tem componente que acaba convergindo para aumento de trombose. Pode. Entretanto, o mecanismo é completamente diferente. O que está envolvido para desenvolver a trombose no anticoncepcional não é a mesma coisa que pode levar para a vacina. E tem que ser descrito por quê? Porque não dá para fingir. São componentes diferentes, né, doutor? Mecanismos diferentes e com possibilidades diferentes. O método contraceptivo, você tem uma infinidade de possibilidades. Você tem várias possibilidades. A vacina ainda não. Então, o cuidado da vacina de não ter vírus vivo para ver o que vai acontecer no corpo da pessoa é muito importante. Outra coisa que, aproveitando das vacinas também, aquele mecanismo de saber que tem uma mexida no RNA, que as pessoas achando que vai mudar a genética do ser humano, que vai ter homem que vai ficar estéril se tomar, se vai ser... Nossa, cara, que loucura! Na verdade, a maneira que ela é posta, que está desenvolvida, ela não entra na célula para alterar o genoma, não vai mudar, o ser humano não vai virar outro bicho e tal, não. Tem realmente componente ali para proteção sintético, em termos das espículas, das moléculas que fazem o casamento, aquela pontinha, aqueles chifrinhos lá do vírus, que vai aderir na molécula. Então, ele altera aquilo, mas ele não entra na célula para mudar a célula, o genoma humano. Viu? Então, seja a trombose, o medo da trombose e do genoma, essas duas coisas não justificam não vacinar. Entendeu? Até porque, se a gente for pensar na questão da embolia, essa é uma das principais complicações e causas de óbito no caso do corona. Né? O processo inflamatório, a mexida é tão grande que muitas pessoas acabam morrendo exatamente por essa embolia. Tanto que, no começo, a coisa que chamava atenção para a infecção, lembra? Que era o raio-x que mostrava lá a tomografia, o vidro fosco e tal, porque virava hepatizava tudo, subia, não tinha mais espaço para o ar, virava tudo uma pasta só. Muito bom, doutor. E só para fechar nossa entrevista ping-pong aí, que foram perguntas rápidas, mas super bem explicadas, eu acho, muito bom. Então, só para fechar, doutor, eu queria saber o seguinte: os bebês que nascem de mães vacinadas, eles são examinados para detectar se nasceram com os anticorpos contra a Covid? Eles na verdade, que faz ali na hora de nascer, alguns dias depois, não sei. Na verdade, Vitor, a maioria das maternidades, quando o paciente interna em trabalho de parto, eles escolhem geralmente da mulher, da mãe. Né? Se vier positivo, aí você acaba fazendo essa investigação para o marido e também para a criança. Um dado bem interessante é que os lactentes, os bebês, geralmente eles não trazem, sim, digamos, a preocupação de ter a doença, né? De ter do coronavírus, de estar infectados. Mas não é feita a pesquisa do anticorpo como regra, porque quando você faz o exame e a mãe vier negativo, não há motivo para ir pesquisar nesse bebê. Entendeu? Então, é como se, vindo da mulher, uma mulher contaminada,
Essa pesquisa continua para o marido e para o filho. Quando dela vem negativo, já não se faz essa pesquisa como rotina, né? A menos que você esteja participando de um centro de pesquisa, né? Aí é diferente, mas o objetivo é pesquisa mesmo, não assistência na rotina disso. Entendi. Não, perfeito. Doutor, eu acho que é isso. Eu queria novamente agradecê-lo por passar esse tempinho com a gente. Acho que deu cerca de 30 minutos de entrevista. Para mim, foi super esclarecedor. De verdade, uma das entrevistas mais esclarecedoras que eu fiz já. Eu tinha muita dúvida também sobre essas questões. Imagino que o pessoal também tenha. E agora, graças aos seus conhecimentos, eles vão poder sanar essas dúvidas, né? Então, eu queria agradecer o senhor em nome de toda a Azagol, em nome de toda a equipe da Azagol, pela nossa conversa aí. E espero que você tenha gostado novamente aí do nosso bate-papo também. Legal. Muito bom, Vitão. Foi meu prazer poder participar desse tipo de discussão. Acho que vocês e teu público eles traduzem um grupo diferenciado. São pessoas que são formadoras de opinião. E eu gosto muito de me referir a esse tipo de público porque vocês têm a possibilidade de replicar as informações ou numa próxima conversa sobre vacinação, eu espero ter conseguido mais gente para defender essa ideia. Então, para mim é um prazer poder participar de eventos desse nível. Não, com Bom, certeza. Você trouxe muita informação para a gente, de verdade. E você tem algum último recado aí para o pessoal? na verdade, para chover no molhado não vacine. Se tiver a menor oportunidade, vacine-se e defenda essa ideia, porque você não está fazendo, não está prestando um desserviço, não. Você está contribuindo para a melhoria e para que a gente daqui um pouco olhe para a corona e até ria dele, sabe? Não fique restringir nossa capacidade de relacionar com as pessoas pelo medo. E aí a gente tem a confiança de ter superado, mas essa crise, né, de saúde pública, não brasileira, mas mundial. Perfeito, doutor. Então acho que é isso. Obrigado novamente. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, pessoal. E até a próxima aí. Tchau, tchau. Abraço, Legal. Um doutor. abraço. Obrigado.